Hoje o Rio em Foco recebe Antônio Neto e Conceição Ribeiro. A nova proposta de educação busca associar o aprendizado dentro das salas de aula com as mudanças científicas e tecnológicas do século XXI. Vamos ver o que a presidente do Instituto Ayrton Senna falou sobre isso. Enquanto você é criança, você consegue manter uma criança na escola. Mas o jovem, ele já tem autonomia. E uma escola que esteja completamente descolada, né, da vida dele, do que ele vive, é uma fonte total de desconexão, de desinteresse. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma queda de interesse e uma saída, uma evasão de jovens, não só no Brasil, no mundo. No Brasil, nós temos uma hemorragia, não é nem uma evasão, é uma hemorragia. 50% dos jovens, a gente perde jovens durante o ensino médio. Então, obviamente, nós não podemos nos dar esse luxo, até porque o país depende disso e as pessoas dependem para poder dar certo disso. Então, nós precisamos alinhar essa escola com o que é hoje, as necessidades de um século XXI. E isso é uma coisa que países de ponta estão começando a pensar. A Finlândia, que é um país de ponta, está lá sempre no primeiro lugar do ranking mundial, né, de desempenho. Eles estão revendo o currículo, como o Antônio disse. Em vez de trabalhar com caixinhas, né, disciplinas, vai trabalhar com áreas de conhecimento. Você não precisa ensinar de maneira desintegrada e aprender de maneira desintegrada, depois você não consegue aplicar isso na realidade, que é o que a nossa educação faz. O Japão, que é outro país de ponta, o que ele está fazendo? Ele está derrubando 30% de conteúdo do currículo e colocando o desenvolvimento de competências como liderança, iniciativa, trabalhar em equipe, colaboração, criatividade, abertura, que são habilidades que eles estão entendendo que são importantes, tanto quanto as cognitivas clássicas, escolares, para as pessoas darem certo. Porque eles já entenderam que para eles darem certo como país, eles vão ter que trabalhar de maneira colaborativa com outros países, interagir com outras culturas, saber ouvir, maneiras de pensar diferente, trabalhar de uma maneira com culturas diferentes. Então, você tem que desenvolver isso desde base. Singapura também está começando a trabalhar por aí. Então, gente, o mundo está mudando e nós precisamos mudar, porque senão nós vamos perder os nossos jovens. Como a Secretaria Estadual de Educação trabalha nesse projeto a retenção dos alunos? Como é esse trabalho com os jovens? Na verdade, o que foi comentado aqui é que a escola precisa estar conectada com esse jovem. E o ponto mais importante é que essa juventude ela consiga perceber que a escola faz sentido para ela, que fala daquilo que ela precisa para a vida dela. E o que nós temos durante todos esses anos é uma escola estruturada ainda no modelo da Revolução Industrial. Se nós formos olhar para a sala de aula ainda tem a mesma estrutura segmentada e a escola também tem uma estrutura segmentada. Só para você ter ideia, a escola tem sinal, né, como uma fábrica, indicando quando começa um turno e o outro. E isso é uma reprodução daquilo que nós já não temos mais, né? O mundo de hoje totalmente integrado, o conhecimento totalmente integrado, ele precisa estar dentro do currículo escolar e o aluno precisa presenciar isso. Quando nós conseguimos construir um currículo dessa natureza, né, onde todas as informações elas fazem sentido, o jovem ele percebe que aquilo ali fala uma linguagem que lhe interessa, porque é isso que ele vê do lado de fora da escola. E já é possível apurar algum resultado desse projeto, do que já começou a rodar e ser implementado antes ainda do lançamento desse grande guarda-chuva Educação Integrada? Sim, quando começamos a desenvolver a solução educacional, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, nós já fomos implantando uma avaliação para medir algumas coisas importantes. O quanto esses alunos eles conseguiam ter desempenho, né, nas disciplinas convencionais em relação aos outros alunos da rede. E nesse modelo educacional, os alunos conseguem ter desempenho até 60%, 70% superior. O fato é que quando o aluno ele tem mais concentração, mais gestão sobre o seu tempo, mais consciência daquilo que ele precisa fazer na escola, ele consegue ter um desempenho maior, que é a chave desse processo educacional. E que impede, na verdade, que eles saiam antes que acabe o processo. É que esse modelo, ele, na verdade, ele vem sendo implantado primeiro numa escola, né, que é a Escola Chico Anísio, e ele já apresenta resultados
Essa escola já é uma escola que não tem evasão, né? Ela é praticamente nula, a evasão escolar. E a gente tem depoimentos de alunos que se enquadraram muito mais nesse modelo, que é o modelo da vida, o modelo do século que eles vivem, que era interessante a gente apresentar e conversar sobre isso, quer dizer, a opinião dos alunos. Vamos ver um pouquinho dessas opiniões. Quando eu entrei no Eduardo Breder, que eu vi que é um colégio aberto para mesmo eu que era um aluno do 7º ano falar e dar minha opinião, já mudou totalmente minha visão dali. É muito legal o colégio desafiar o jovem porque ele se sente capacitado de fazer uma coisa que às vezes ele nem tinha ideia de que ele podia. É uma proposta que parte desses anseios desses jovens, né? Então, o jovem não é o mero receptor de conhecimento, ele é o principal ator da proposta. O que a gente vê, né, nesses depoimentos é justamente uma posição do quanto a escola casa com o momento atual deles, né? E que a escola particular, de alguma maneira, ela já vinha fazendo isso, né? Quer dizer, as escolas mais conceituadas e até as famílias fazendo complementariedade às escolas. O que a gente não tinha isso era para as classes menos favorecidas. E esse modelo educacional é um modelo que ele permite que qualquer aluno tenha acesso. Então, ele vai permitir uma inclusão desse nosso jovem, né, nesse século XXI. E elevação da qualidade significa também uma melhor colocação do Rio nas avaliações nacionais, né? E essa é uma grande estratégia do Estado do Rio de Janeiro, que está colocando a educação integral como a forma também do Estado figurar como a melhor educação do Brasil. Na verdade, o modelo que nós temos hoje de educação básica, com 30 tempos semanais, um horário de 4 horas por dia, né, é um modelo muito esgotado, no Brasil como um todo. Então, o investimento na educação integral é um investimento na juventude. Esse é o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro. E com um entendimento muito importante, não existe uma juventude somente, existem várias juventudes. Então, não podemos ter um modelo só. Por essa razão que nós lançamos um programa de educação integral que pressupõe vários modelos, educação profissional, línguas, solução educacional e outros que nós vamos lançar no decorrer. O mais importante disso, como comentou a Conceição, é que esse aluno ele tem o desenvolvimento de algumas habilidades importantes. Esse é o diferencial do currículo que o Rio de Janeiro está implantando. Ele está colocando para o desenvolvimento desse jovem algumas competências que não são somente cognitivas, são socioemocionais. Por exemplo, trabalhar em grupo, ter uma boa liderança, investigação científica, criatividade. Isso são competências que qualquer indivíduo precisa ter, não só para o mercado de trabalho, mas para o sucesso na vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas competências e como é que a gente transforma isso em política de Estado no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.